Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 153 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski, capítulo 21. Ele fechou a porta, pôs a tranca e prendeu-a com uma cavilha. Pôs-se a caminho, descendo com o burro carregado. Cleófas o acompanhava. Miriam o seguia com sua irmã. Às costas dos homens chegavam vozes das mulheres. A mais velha aconselhava a mais jovem. Não sei se fazes bem indo a Belém, dizia Cleófas. Além disso, levas Miriam contigo. Não quero te repreender, mas parece-me uma leviandade. Com uma das mãos apoiada no lombo do burro, José respondeu: Eu sei que gostas de nós. Reconheço que vou viajar apreensivo. Mas Miriam e eu discutimos isto. Também para ela parece que o correto é cumprir a ordem do rei. Além do mais, sou o mais velho da estirpe. Deveria estar inscrito no livro da família. E meu filho, quando nascer, de fato, ele deveria ser o dono do terreno. Deixaram alguma coisa para ti? A dúvida soava na voz de Cleófas. Meu pai deixou-me o campo de Davi. É uma pequena gleba. Pelo menos que não te enganem. Perdoa que eu te diga, mas a gente da tua linhagem. Falas com o coração, nenhuma estirpe está livre de pecado. Mas não irás permanecer em Belém? Agora não, já que estão com medo. Acredito, contudo, que depois de certo tempo, nós iremos para lá e ali permaneceremos para sempre. Faze o que te parecer melhor. Tu és prudente e a bênção do Altíssimo está sobre ti. Então, nos veremos dentro em pouco? Acredito que sim. Por que não pegaste nenhuma roupinha para o bebê? Ouviu a mulher de Cleófas perguntando a Miriam. Vamos ficar com a família de José. Se for preciso, sem dúvida, me darão algo para envolvê-lo. Não queria sobrecarregar em excesso o burrinho. José juntou algumas ferramentas. O pobre animal terá de carregar também a mim. Cleófas e sua mulher os acompanharam até a estrada. A seguir, Miriam montou o asno. José segurou as rédeas na mão. Voltaram-se outra vez e acenaram a mão em sinal de despedida. Os outros responderam com o mesmo gesto. Quando a figura de seu cunhado desapareceu atrás da curva, José sentiu no coração uma agulhada de intranquilidade. Passou diante de seus olhos a sua última viagem, o calor e o cansaço no caminho, as áreas desertas que tinha de atravessar,
vadear o rio, o ataque dos bandidos. A lembrança de tudo isso o enchera de pavor durante os longos dias e mais ainda as longas noites, quando Miriam foi para a casa de Isabel. Agora, defrontava-se com a mesma situação e não ia sozinho. As noites do início da primavera eram glaciais. Durante o dia caíam tempestades violentas, tanto mais violentas quando trazidas nas asas de um vento impetuoso chamado Cadim, que soprava nessa época. Miriam não se queixava de nada, e, no entanto, tudo parecia indicar que estava próximo o momento do parto. Não podiam caminhar depressa. Deviam evitar o pernoite ao relento. Sabia que teria de afastar-se do caminho para buscar alojamento nos povoados próximos. Se chegasse de repente a sua hora durante a noite, Miriam iria precisar de uma mulher junto dela. Os bandidos lhe inspiravam menos medo. O decreto real fizera com que os caminhos estivessem cheios de gente. Quando chegaram à rota principal, que levava para a Judéia, sem passar por Samaria, encontraram-se no meio de uma multidão de viajantes. Muitos judeus haviam se estabelecido na Galileia e em outras regiões mais distantes. Agora voltavam ao seu lugar de nascimento. Uma numerosa massa de pessoas pusera-se a caminho. Sucediam-se os grupos. Ao caminhar, queixavam-se de Herodes e o maldiziam, mas calavam-se em seguida quando cruzavam com alguma patrulha de soldados do rei. Para evitar revoltas, Herodes mandara vigiar os caminhos. Os soldados iam a cavalo. Eram homens altos, fortes e ruivos, mercenários germânicos, trácios ou gregos, que depois de terminar seu serviço no exército romano, eram arrolados a serviço do rei judeu. Quando eles se aproximavam, todos baixavam a cabeça e caminhavam em silêncio. Quando desapareciam, brotavam com novo ímpeto as maldições e imprecações. Morra Herodes! Morram os idumeus! Morram os impuros! O povo ficava excitado com esses gritos. Além disso, os habitantes da Galileia eram conhecidos por sua cabeça dura. Vivendo entre pagãos, tinham de ocultar seus sentimentos. Mas aqui, na estrada, onde só havia judeus, os sentimentos reprimidos se manifestavam com toda a sua força. Essa enorme multidão vociferante, que crescia dia após dia, invadia à noite a aldeia ou povoado que encontrava em seu caminho. Todos os espaços livres eram imediatamente ocupados. Quando se detiveram no primeiro dia para pernoitar em uma aldeia próxima de Citópolis, José se deu conta das dificuldades que teria de enfrentar no restante do trajeto. Quando chegaram à aldeia, todas as casas estavam repletas de viajantes. Os viajeiros se comportavam sem qualquer consideração com os outros. Era impensável que algum deles estivesse disposto a ceder um mínimo espaço do local que ocupava. Os que chegavam primeiro repeliam os que apareciam mais tarde. Gritavam-lhe maldições e imprecações. A força e o dinheiro decidiam tudo. A presença de uma mulher não movia ninguém a ser mais educado. Os homens bebiam e bêbados falavam diante de Miriam com expressões grosseiras. Nesse meio tempo havia chovido. Uma água gelada caíra a cântaros do céu, o vento ululava, a terra tornou-se um lamaçal.
Depois de longas discussões, José conseguiu convencer o dono de uma das casas para que deixasse entrar com Miriam em um palheiro repleto de pessoas. Por esse abrigo, o dono exigiu uma soma bastante alta. Tenho de cobrá-lo de vós, explicava em voz chorosa, pois quem irá pagar-me os danos ocasionados? Olha o que eles aprontam, pisam, pisoteiam, destroçam tudo, pegam o que querem, sem o pedir. Tiraram meu vinho da bodega e beberam tudo. Entraram na despensa. Mas tente dizer para eles que têm de pagar. Eles zombam e falam que Herodes deve pagar. E se não lhes dás, são capazes de matar-me. Por isso tenho de cobrar de vós, mesmo vendo que és um homem honrado. José olhava espantado para o que ocorria ao seu redor. Eram os mesmos camponeses com que havia tratado tantas vezes. Sempre lhe pareceram educados, bondosos e piedosos. Agora eram pessoas inteiramente diferentes. O dono tinha razão. Pegavam a comida e o vinho sem pedir e aproveitavam a oportunidade para destruir tudo. Quando não tinham lenha para acender o fogo, arrancavam a cerca. Exigiam que os moradores da aldeia os servissem. Chamavam o dono para que mandasse suas filhas, porque queriam divertir-se com elas. Ouviam-se as palavras mais obscenas. Às duras penas, José conseguiu segurar Miriam, que quis deixar o paiol para não ouvir aquilo. Quando, por fim, ele a convenceu de que não podiam passar a noite debaixo da chuva, ela envolveu-se no manto até a cabeça e deitou-se sem dizer nada. Apertou-se contra José, que sentia como todo o corpo dela estremecia. As etapas da viagem deviam ser curtas, o caminho se alongava. No segundo dia, baixaram à bacia do Jordão. O frio deu lugar a uma umidade sufocante. Depois das últimas chuvas, o rio estava muito cheio, descia rápido, turvo e ameaçador. O val superior, perto de Pela, normalmente podia ser cruzado sem dificuldade. Dessa vez, contudo, seria uma façanha. A multidão se amontoou nas margens. José temia que o burro que levava Miriam na garupa pudesse cair, arrastado pelo ímpeto da corrente. Por prudência, tirou-lhe toda a carga. Segurando-o pelas rédeas, tentou fazer com que entrasse na água. Mas o animal, assustado com o ruído da água e os gritos do povo, fincou as patas e se negou a dar um passo. José ergueu o bastão para bater nele. Miriam o deteve. Deu umas palmadinhas no pescoço do asno, falou-lhe com voz suave e o animal, embora tremendo, decidiu-se a entrar na água. Segurando em uma corda que tinha sido lançada de uma a outra margem, apoiando Miriam com o ombro, tateando com cuidado a cada passo, José cruzava lentamente o rio. Sob os pés tinha umas pedras que resvalavam, movidas pela correnteza rápida. A água estava muito fria. À frente e atrás dele, outras pessoas caíam, debatiam-se e iam adiante soltando palavrões. Ele tremia ao pensar que Miriam podia cair. Ela apoiou a mão confiantemente em seu ombro e se agarrava instintivamente a cada tropeço da montaria. Mas em nenhum momento deu mostras de inquietação. Apesar da fadiga que sentia, continuou sendo a de sempre, tranquila e serena. Felizmente, atravessaram o Jordão, mas Miriam estava calada e era preciso que secassem a roupa antes de prosseguir a viagem. José acendeu o fogo.
Como te sentes? Perguntou preocupado. Muito bem, tranquilizou-o. Já atravessamos a primeira parte. Tremo ao pensar como será a parte inferior. É sempre mais difícil e a água não vai abaixar em 2 dias. Por que te preocupas antes da hora? Disse ela. Não te angusties com suposições. O Altíssimo não deixará de cuidar de nós. Ele assentiu com a cabeça, mas não disse uma só palavra. Como um relâmpago, pensou: ele está cuidando, mas não quer me dispensar de nenhum trabalho. Como se adivinhasse seus pensamentos, ela disse: nada irá acontecer que esteja em contradição com sua vontade. Ele está velando e ajudando a todos, mas deixa que nos esforcemos para depositar nossa confiança nele. Mesmo assim, disse ele, eu me preocupo com que fiques esgotada. Sentiu no seu braço a carícia de sua mão. Ele conhece também o meu cansaço. Talvez não quisesse que fizéssemos este caminho. Ela sorriu para ele. Os homens são apenas homens. Podem equivocar-se. Sempre penso que lhe agrada endireitar os erros humanos. Não disse mais nada. Em seu semblante apareceu uma expressão de profunda alegria. Desde que a tinha a seu lado, José notava frequentemente essa espécie de arroubo em algo que estava nela e que devia ser para ela a maior felicidade. Descansaram um pouco. Perto deles, reuniu-se um grupo de homens. Eles também acenderam uma fogueira, gritavam, vociferavam, bebiam. De novo foram ouvidas suas palavras grosseiras que chegavam até Miriam. Apagou-se a expressão de felicidade refletida em seu rosto. Fez um gesto de dor, como se a tivessem golpeado. Irei sossegá-los, explodiu José ao ver aquilo. Não, não, ela se opôs. Não irão escutar-te. Ou até dirão coisas piores para te ofender. Se eles soubessem. É melhor que prossigamos nosso caminho. Não descansaste. Não estás seca. Estou quase seca. O resto vai secar pelo caminho. Depois de se afastarem um bom trecho, ela perguntou: conheces alguma beracá que a gente possa rezar por quem peca pela palavra? É provável que não exista nenhuma. Então vamos fazer uma, pois é preciso rezar muito por aquelas pessoas. Não era a primeira vez que se dirigia a ele para compor uma nova oração. Pedia-lhe: inventa as palavras para rezarmos por Sara, que ontem perdeu uma moeda e está desesperada. Pelo pequeno Necom, que quebrou a perna e está triste. Por aquela mulher pagã, cuja filha está tão doente. Esses pedidos nunca desagradavam a José, mas ele, embora estivesse, por natureza, cheio de benevolência para com todos, nem sempre conseguia compor imediatamente uma oração por alguém que o ofendera. Tinha de tranquilizar-se primeiro. Para Miriam, a primeira resposta, diante de qualquer dano feito pelos outros, era o desejo de rezar pelos causadores dessa dor. Quando José refletia
sobre isso, aumentava a sua convicção de que era esposo de uma mulher que possuía uma piedade extraordinária. Dentro dele ressoava uma voz, uma espécie de voz que dizia: isto não é para mim. Sou um homem simples. Eu quero um amor humano comum. Mas imediatamente afogava esta objeção. Ele sabia que Miriam era diferente de todas as outras jovens que havia visto em sua vida. Também o amor que tinha por ela era diferente do amor de qualquer homem, mesmo pela mais formosa das mulheres. Então, vimos aqui a primeira, nesse capítulo, né? Vimos aqui a primeira parte dessa viagem, né? Que terá ainda muitos problemas pela frente, né? Está no meio do caminho, né? Então, vimos as despedidas, né? De Cleófas e da irmã, da cunhada, né? De José, da esposa de Cleófas, irmã da Miriam. E vimos os primeiros momentos da viagem, né? As dificuldades, então, que o autor imagina, né? Que teve essa viagem, né? Aqui a imaginação, não uma imaginação pura, simplesmente uma imaginação, mas o autor, certamente conhecendo muita coisa sobre essas viagens, né? De diários dessas viagens, de descrição dessas viagens que ocorriam nesse tempo, né? Então ele monta, né? Um roteiro da viagem de Nazaré a Belém, né? Aqui nós percebemos, né? Então veja, Herodes decreta, né, que todos têm de escrever o nome, não é, no livro da família, né? Vocês lembram que essa era a estratégia de Herodes para tentar não ofender os judeus com um simples recenseamento, né? Os judeus se opunham a esse recenseamento, né? Mas ele tinha o plano, né, de que essa inscrição no livro das famílias pudesse dar a ele, depois de recolher esse livro, a possibilidade de fazer o recenseamento, o que agradaria o imperador, né? Que agradaria os romanos, né? Então ele tentava não desagradar os judeus e ao mesmo tempo agradar os romanos. Então havia muita gente, né, viajando nessa época, né? E aqui a gente vê uma descrição muito viva, né, dessa massa de homens, né, todos judeus, né? Portanto, todos teoricamente praticantes da religião, né? De como é que eles se transformavam nessa marcha, né? Livres das limitações da vida cotidiana deles, né? Como é que eles se transformavam, né? Como que essa massa humana, revoltada inclusive, porque estavam viajando amando de Herodes, né? Eles se revoltavam contra tudo e contra todos e contra uns e outros, né? As imprecações,
as más palavras, né? As bebedeiras, os maus comportamentos, né? Com as mulheres, os próprios habitantes das aldeias em que eles paravam, né? E como que isso, o autor também usa isso, né? Para descrever como é que isso afetava, né? Tanto José quanto Maria, né? Quanto Miriam. Então, Miriam, a José era afetado como homem piedoso, com toda essa algazarra, de uma forma, da forma do homem naturalmente piedoso, frente a essa turba impiedosa, cruel, enfim, né? Ele queria proteger Miriam disso, queria, em alguns momentos, brigar com o pessoal, né? Evitar com que eles falassem palavrões perto de Miriam. Isso era um comportamento normal, absolutamente normal de José, né? Protegendo a sua família. Mas havia em Miriam um outro comportamento, né? Que é o comportamento que a gente espera que ela inclusive tenha com a gente, né? E que ela tem, né? Como mãe. Aquele comportamento de ao ver tudo aquilo acontecendo ao lado dela, embora ela ficasse incomodada com tudo aquilo, ela ficava mais incomodada ainda com o pecado, né? Com o que aquele pecado podia fazer com a alma daqueles homens, né? Ela já, nesse momento, já era a mãe da humanidade, né? Ela, com seus recursos, né? Ela sempre procurava pedir ao Altíssimo, né? Por aqueles pecadores, né? Por aqueles pecadores, né? E é tão delicado, né? Como o autor, né? Coloca aquela situação em que ela sempre pedia a José, né? Para compor uma oração, uma pequena oração, né? Para ajudá-la a rezar ao Altíssimo, né? E aqui a gente pode imaginar, né, que esse próprio pedido dela, José, não era bem por ela, né? Era por José, né? Esse pedido que ela fazia a José já era uma forma de santificar José, né? Ela não precisava disso, né? Esse pedido era feito para que José também se transformasse, né? Que José entrasse, né? Numa disposição para com Deus diferente da que ele normalmente tinha, né? E tem uma parte, obviamente, aqui, que ele volta, o autor volta a falar sobre aqueles arroubos espirituais que José presenciava em Maria, né? Essa espécie, nós já comentamos, né? Essa espécie de êxtase que tomava conta, né? De Miriam, e que José podia notar, né? O autor faz com que, né, José note essa profunda
alegria, né? Ele chama de alegria e é, de fato, alegria, né? Que brota nos olhos de Maria, né? E ela não consegue, né? Esconder isso, né? Esse êxtase, esses arroubos que aconteciam tão naturalmente com Miriam, né? Porque ela era imaculada, né? São os mesmos que acontecem com os santos, né? Não da mesma forma, porque os santos nunca têm a naturalidade, a intimidade, né? Com Deus que Maria tem, né? Ninguém, nem os anjos, né, tem essa intimidade, né? Então, de novo aqui, a descrição de um tal arroubo, né? De uma tal comunicação, né? E ela demonstra uma profunda alegria no meio de tantos problemas, né? No meio dessa viagem, no meio de uma vida difícil, né? Ela grávida, o burrinho, as ferramentas de José, os rios para atravessar, as chuvas para suportar o frio depois, etc, etc, etc. Né? Então, aqui nós temos, pela pena de Jan Dobrazinski, né? um vislumbre, né? de uma vida na Terra em permanente, indireta, intensa comunicação com a vida sobrenatural, né? Com a Santíssima Trindade, né? Tá certo? Então, eu queria ouvir agora, se houver, as observações. As observações de vocês sobre a leitura de hoje. Professor, eu acho que nesse diálogo, tirando, lógico, levando-se em consideração que são um homem e uma mulher, mas assim, a diferença de reação de uma pessoa ferida e não ferida pelo pecado original. Eu acho que isso é muito... Né? E tem uma frase que Nossa Senhora diz que é assim: nada irá acontecer que esteja em contradição com a sua vontade de Deus. Ele está velando e ajudando a todos, mas deixa que nos esforcemos para depositar nossa confiança nele. Algo que a gente tem que ter em mente. Isso aqui é uma grande lição, né? Uma grande lição. E parece contraditório, né? Quer dizer, a própria nossa condição de pecado original, né? Quer dizer, na nossa condição de pecado original, a única condição de Deus nos ajudar é fazendo isso, dessa forma, né? Ela não precisava disso, né? Porque ela não tem um pecado original, né? Mas tendo nós adquirido por herança dos nossos primeiros pais esse pecado, a única forma da gente aprender, de nós aprendermos aqui,
nesse estado onde estamos, é assim como a Miriam descreveu para José, né? E engraçado é que nesse diálogo que você leu tem uma parte muito interessante, porque ele fala assim, como se ele falasse assim: mas Miriam, eu não estou preocupado só com tudo que está acontecendo, eu estou preocupado com você, né? Ele fala assim: mesmo assim, eu me preocupo com que fiques esgotada, fala para Miriam. Mas a resposta dela é muito interessante, né? Ele conhece também o meu cansaço. Então, é, é como se ela dissesse: olha, José, não preocupe comigo, porque tudo está aqui nas mãos de Deus, né? Ele está vendo tudo. Mais até, como se ela dissesse, né? Ele está vendo mais do que você está vendo. Né? É, é, então, não te preocupes. Né? Essa era a mensagem para José. Né? E veja como que a humildade de São José, né? ela se ela se mostra na prática aqui, né? Na situação, né? Toda vez que ele conversa com Miriam, ele se acalma, né? Ele não faz aquilo que o impulso inicial dele estava levando ele a fazer, né? Então ele aceita, se acalma e faz o que ela sugere, né? Então, de fato, né? Ele aceita a missão de submissão, né? Que ele terá na Sagrada Família, né? É muito belo, né? É muita é muita delicadeza, né? Essa veja, é uma coisa curiosa, né? Mesmo que tudo que o autor imaginou, né, nesse romance, tudo não tenha acontecido. Obviamente algumas coisas aconteceram porque a gente sabe das Sagradas Escrituras, né? Mas o resto que não está nas Sagradas Escrituras, mesmo que tudo seja pura, puríssima imaginação do nosso escritor, uma coisa fica dessa leitura e vai ficar cada vez mais, né? É a delicadeza do relacionamento de Miriam com José, né? Essa no meio de tantas confusões, de tantas dificuldades, né? Essa delicadeza ela nunca desaparecerá, né? Ela ela terá proeminência nesse relacionamento sempre, né? Tanto o carinho, o amor que vem do alto de Maria, de Miriam para José, quanto o amor, a delicadeza, a submissão, a humildade do amor que vem de baixo de José para com Miriam, né? Isso é uma constante, né? É uma é uma é uma um dado invariável nas situações, né? E é belo, né? É belo. Realmente muito bonito, né? Mais algum comentário, alguma... Oi, professor. Opa, Tudo bom? bom.
toda essa beleza que o senhor comentou aí, né, dessa, esse amor afetivo e efetivo, né, entre Nossa Senhora e São José, e entre Deus e eles, né, é aquela parte que me fez lembrar aquela parte, né, da carta de São Paulo, aos Efésios, capítulos 5, 6, do livro por aí, mais ou menos, deve ser o quinto desse caso. Aquele amor entre Deus e a igreja, né, ele serve de base, né, para o amor entre as pessoas, entre os cônjuges, né, assim como Cristo é a sua igreja também corresponde a Cristo, e tudo de forma tão harmoniosa, né? Então José sabe da posição dele ali, o que ele tem, ele assume, né? Na verdade, muitos nós sabemos, mas não assumimos a posição dele, a forma como Deus, né, lida com os seus, o amante, né, como dizem certos autores bíblicos, né, o amante lida com seus amados, né? E como esses amados também hão de retribuir da mesma forma, né? E manter essa serenidade mesmo diante das dificuldades, né? Confiar em Deus, fazer a sua parte também, porque não adianta, né? Meu avô tinha um ditadozinho, mas eu não vou dizer não, que ele é meio cínico, a respeito de amar sem ser amado, né? Então, assim, Deus também não quer ser amado sem ser amado. Claro. Então, ele há de haver uma correspondência, é justo que haja, né? E uma relação harmoniosa é justamente essa também. Ele é ciumento, né? E ainda tem isso, né? Ele quer fidelidade total, né? Deus não é um ficante, como dizer assim, nos termos de hoje, né? Não. Acho que a Ana Paula quer dar uma parte aqui. O senhor falou que ele é ciumento. Em espanhol, ciúmes é zelo. Se escreve com Z, inclusive. Zelo. Exatamente. E parece que tem algumas traduções, alguns trechos também que falam, né? O seu zelo me incendeia, que é alguma coisa assim, né? Ou seja, esse ciúme também. Né? O zelo da sua casa me consome. Isso, exato. Muito bem, Tredentinho, obrigado. Nós estamos aqui lidando com gente sabe muita coisa. Tá doido. Não é? Eu tava assim tentando tirar aqui das brumas do passado as informações. Nossa Senhora. Minha situação aqui tá difícil, não posso falar bobagem não, que... O negócio tá pior ainda do que comigo. Mas é interessante, muito interessante, né? Essa relação de amor lá, né? Igual o pai que contempla o filho e, né, se contemplando, ele enxerga o filho, ele ama o filho que ama o pai, da mesma forma como tem esse amor, né? Esse amor que é o Espírito Santo. Aí você a gente vê cá embaixo também as coisas andando também pelo mesmo sentido, e daqui de baixo para cima. Esse fluxograma aí do amor é uma coisa espantosa, né? A gente tem que meditar e ver como é que funciona isso, né? E você vê que José também não entra, quer dizer, José sendo humano como nós, né? Ele tinha suas grandes dúvidas, né? Ele fala aqui, quando ele contempla Maria, Miriam, ele, etc., ele diz na mente dele: isso não é para mim. Sou um homem simples. Eu quero um amor humano comum. Isso devia bater na cabeça dele sempre, né? Toda hora. Né? E essas dúvidas, igual eu falei com o senhor outra vez, né? Elas são aquelas. Até isso serve para a glória de Deus, né? Porque sem essas sombras das dúvidas, né, o brilho, né, aqueles feixes de luz, aqueles momentos, aquelas tons de luz, eles também não aparecem tanto, né? Deixa eu ver, por exemplo, igual agora de manhã cedo, essa época tom de luz tão bonito assim, ver sombras, ver que eu tô mascado aqui, janeiro. Aliás, dizem que as melhores horas para tirar fotos são essas, né? Exatamente. As fotos.
Você está comentando isso mesmo, Ana Paula? Os fotógrafos falam, você tem que levantar cedo para tirar foto nessa hora. Sim, a luminosidade pega a pessoa em cheio. É. É, E não estraga a foto, né? Porque a luminosidade do meio-dia estraga a foto, né? estraga, dá sombra. Explode, né? Como Que é a explode. coisa assim que dói até no fundo do olho. É, Né? E essa luminosidade de nascer e pôr do sol, principalmente pôr do sol aqui nessa época que é nossa, é muito bonito. vermelhado, Vermelho, né? né? Muito bonito. O pôr do sol em si é lindo, e às vezes a gente está assistindo o pôr do sol. Tem um ponto aqui no bairro que ele é alto, assim, bem descortinado, dá para enxergar isso. Aí se você vira pro lado, assim, para conversar com a pessoa, assim, de repente você vê aquela pessoa com aquele brilho, assim como se fosse um ensaio de uma transfiguração. Como aquilo é bonito. As manhãs agora são bonitas demais. E essa, quer dizer, deixa eu ver, não é aquela intensidade total de luz, mas um ângulo, um ponto da luz ali, né, que nós estamos já batalhando, chegando no crepúsculo. Mesmo o crepúsculo também tem sua beleza enquanto não acende as luzes da cidade, né? Muito. Se eu tenho oportunidade de estar perto da janela nessa hora, ou lugar assim, você olha, você começa a aparecer, né? Então, essa beleza do claro e escuro aí, meio estilo Rembrandt aí, né? Que vem as dúvidas humanas, também brilha a luz de Deus, e só mesmo na escuridão que as pessoas prestam atenção, dão valor a essa luminosidade, né? E você vê que ela que seja suave ou seja mais forte, né? e você vê que mesmo na natureza esses momentos são breves, né? Sim. Espiritualmente, claro que são breves, né? Sim. São fulgurantes, mas são breves, né? O crepúsculo você esqueceu um pouquinho e já passou. Daqui a pouco é noite. Né? A aurora também, mesma Como as coisa. nossas consolações, né, professor? Que nós não somos Pois é. Né, igual da Nossa Senhora. Nós temos esses momentos assim que, né, aquele brilho, assim, de repente aquele eureka. E apaga, assim. né? E apaga. Mas isso por si só já basta para. Felipe tá compartilhando aí, talvez uma foto que ele tenha tirado aí, ó. Oh, que legal. Habilidoso, vamos ver. Ele tá tirando. É uma beleza, sim. né? Essa coisa é uma beleza. Sim, esse pôr do sol. Aqui mais ou menos tem. Nascer no pôr do sol, não sei. Mas aí eu nascer, porque é desse lado aí. Eu imagino que eu sei onde que o Felipe tá, né? Mas aí é o nascer. O céu claro, né? Bonito. Nossa, já peguei muita cena bonita de nascer e pôr do sol. Fantástico. Vale a pena acordar cedo só para. Se não por outras coisas, né? Nem que seja para isso, né? Para tirar foto, né? Pegar um bom ângulo, né? Foi na... Exatamente, professor. Mas é isso. Por enquanto. Tinha mais outra coisa, mas eu não estou me lembrando mais. Mas deixa. Fica para a próxima. Obrigado. Obrigado você, Márcio. Só uma coisinha. Você foi citada, né, Juliana? Você foi citada, agora você tem o direito. A Tridentina vai falar. Aqui. Não, só para resumir aí esse estado de confiança de Maria e José, que o que fica, né, é a confiança absoluta e eu esqueci. Eu formulei o negócio e esqueci. A gente conversou tanta coisa, fui ouvindo aqui, eu me distraí. Mas, assim, é a serenidade constante e a confiança absoluta. Isso. Eles não perdem isso, né? Nunca. E é tão magnânimo isso, tão maravilhoso. José tem tendência de perder, mas ele mesmo reprime muita coisa, né? Que passa pela cabeça dele. E do lado do lado dela não tem jeito de perder, né? Não perde nunca. Não. Porque quando ele começa a sair assim... Do trilho, ela puxa ele na corda e acabou. Puxa ele e a serenidade se mantém. É muito lindo. E ela tende a fazer isso com a gente também, se a gente deixar, né? Recorrer a ela, né? Isso é análogo, né?
a, a essa insistência dos santos, né? De que nos momentos mais difíceis da vida, nas grandes tentações, etc, etc, a gente recorrer a ela, né? Porque ela fará com a gente o que ela sempre fez com todos que estavam do lado dela enquanto ela vivia aqui na Terra, né? De nos endireitar, né? Certo? Essa... Isso entra dentro daquilo que o senhor sempre fala, né? Que tudo que a gente pede a Deus, ele nos concede muito mais. Isso. Ele só não deixa a gente perceber. É. Ou seja, ele está sempre cuidando de tudo, mas ele não impede que a gente se esforce. Né? O que fica é isso aí que ela falou. O Altíssimo está cuidando de tudo, mas ele deixa que a gente se esforce para a gente Aumentar a confiança nele. aumentar a confiança nele, exatamente. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Exatamente. Esse é o uso correto da nossa liberdade, né? O uso incorreto é exatamente virar para as outras coisas, né? O uso correto da nossa liberdade é essa, em todas as nossas dificuldades, procurar a vontade de Deus, né? Isso nós sempre podemos fazer, esse é o uso da nossa liberdade, né? Deus nos deu essa liberdade para isso, né? E é o que ela está ensinando aqui a São José no texto, né? Ah, mas eu estou preocupado com o seu cansaço. Não, mas eu conheço meu cansaço também, pode ficar tranquilo. Tem erro não, né? Santa Catarina de Sena tem uma carta, que agora eu não vou lembrar qual que é, para um dos consulentes dela lá, e que ela explica isso, né? Que Deus, ele sempre atende às nossas orações, e às vezes com muito mais graças do que nós pedimos. Mas ele não nos deixa perceber que ele está atendendo justamente para o nosso orgulho não nos levar para o inferno. Porque se a gente visse o resultado das nossas orações sempre, claramente e totalmente, aí o nosso orgulho seria tão grande que nós não salvaríamos. Né? É uma carta bonita, infelizmente minha memória já não dá mais para... Mas eu ainda vou procurar essa carta aqui e vou comentar com vocês uma hora. Então, mais alguma observação? Oi, professor. Oi. Voltei, lembrei, essa não tem nada de muito enlevado, não, mas é mais sobre observação sobre a psicologia de massa aí dos mal comportados. Deus, Não é? Você lembra daquele título Psicologia das Multidões, né? Se não me engano, ou das Massas, do Gustavo Le Bon. A gente deu uma passadinha, mas aquilo ali é uma coisa interessante, né? Como que as pessoas se agrupam e viram mesmo um gado, né? Uma outra personalidade, Com reações exatas, personalidade completamente diversa. Uma pessoa sozinha poderia, né, lidar com São José lá na aldeia dele, na cidade dele, né, de maneira tranquila e tal, se reúne uma horda de gente lá, vira um bando de bárbaros mesmo. Né? Tinha uma psicologia, exatamente, isso é uma mudança de comportamento incrível. A gente vê até, por exemplo, quando dá aula, né, dá aula para um menino, uma idade difícil aí, nossa, é uma maravilha. 2, aí começa a complicar. Na hora que chega 3, 4, pronto, já virou uma mini horda ali. Aí já tem que ser meio tropa de choque para lidar com esse pessoal. Mas e também me impressionou ali, assim, total... Naqueles tempos já, né, eles já deviam estar tomados pelo liberalismo, né? Porque eles são a origem do liberalismo, né? Total falta de consideração para a presença de uma senhora no recinto, né? Isso aí para eles é impressionante nada, isso, né? É a mesma coisa. Bom, antigamente eu digo, até alguns anos atrás, se tivesse algum bando de uma rapaziada meio barulhenta, falando besteira ou fazendo besteira, pela simples presença de
uma mulher que seja, fosse uma coleguinha dos meninos de escola, lá com uns 12 anos, 10, 14, 18, sei lá quanto, ou uma senhora, ou uma mulher mais velha, bastava para tolher o mau comportamento desses homens, rapazes, né? É, Ou se caso eles continuassem por não perceber a presença dela, ou não derem a muita importância para isso, o respeito, alguém sempre tinha uma voz que falava: pessoal, temos a presença de uma moça aqui, tem uma presença da senhora aqui, por favor. Aí o pessoal ficava mais comedido, né? é, E o problema com o igualitarismo, né, que é um produto destilado do liberalismo, é justamente isso. Perde-se completamente essa noção de respeito pelas senhoras, pelos mais velhos, pelas crianças, né? Também tem isso, só temos crianças no ambiente, ó, é, cuidado com a boca, é. verso, mau exemplo, né? Eu acho que isso Então, acabou realmente a última época em que isso existiu foi a primeira metade do século passado. Já enfim, já não existia mais. A tal década de 60 que a Cristina gosta muito de falar, né? uhum. Destruiu isso tudo. Olha, pessoal, eu ainda vi um bocado disso. Agora, isso era um lugar Ah, comum até nicho. essa época, né? É, Mas eu é. ainda vi um bocado, bastante disso, até mesmo em tempo que eu estava dando aula em sala de aula. Se os próprios alunos, se algum próprio aluno fizesse isso, eu já fazia isso. É, Chegava, mas olha, respeito com as coleguinhas. tá, mas isso já era uma coisa remanescente, né? Não Sim, era uma coisa que igual pôr no estava sol, né? em toda a sociedade. Não, já começou a. Igual pôr no sol. Tem uns fachos de luz aqui e ali, mas a gente está vendo que as coisas estão entrando em É, escuridão mesmo, né? hum. Eu não Hoje sei as se mulheres é que falam esses palavrões, né? o professor fala e não tem consideração. Eu já vi conversa em sala de professores ou até conversa de faxineira com a dona patroa. Não, e Deixa trânsito? eu sair daqui porque isso aqui não é assunto para mim. E trânsito? Quando tem uma mulher dirigindo, Aí, como é que elas xingam? Como é que elas esbravejam no trânsito? Eu já vi mulher xingando, me xingando, inclusive. que horror, professor. Ué. É com Que aqueles tipo de palavrões professor? normais, né? Ué, exatamente. O negócio É, desse esquema. é. Né? Nós estamos parecendo que nós não estamos no trânsito, nós estamos lá naquela corrida lá de ligas lá do Beiur, né? Que os Pois é, mas amigos enquanto era entre homens, até era assim, era uma selva controlada. Agora as mulheres são as mais. E eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu teria me fraquejando aqui, mas é um ensinamento que eu já observei na prática e outras pessoas observam inclusive na natureza. É preciso ter muito cuidado com os chamados fracos, que os fracos são os que atacam com a maior agressividade possível. É, é, Né? é. Você observa isso nas artes marciais, em treinamentos. Nas cobras, dizem, por exemplo, que as cobras mais jovens são as que destilam mais veneno em cada mordida, são as mais perigosas, porque as maiores, elas batem só o suficiente. Né? É impressionante. E brigas de escola, os menorzinhos sempre são os mais agressivos, são sempre os maiores criadores de caso. E aqueles que se veem em condição de fraqueza, de vulnerabilidade, eles sempre vão com tudo, né? É. E parece que a mulher também é o mesmo caso. Bom, seria interessante depois ouvir a versão dela, por que isso, o que elas sentem, percebem É desse melhor não tipo. ouvir, é melhor não ouvir. Acho que, É, eu acho. É melhor. vou perguntar a Por- parte ao vivo. Pelo seguinte, porque nós não vamos entender, cara. A gente não entende isso, não. Para entender isso, sabe que tem que ter quase que ter um espírito contemplativo, assim, de outro planeta, né? É, Porque a criatura é impressionante, assim, parece é, que pensa num modo reverso. é, é Nós uma, é homens, uma né? natureza completamente Aí você louca. tem que entender o que motiva uma pessoa dessa para então conseguir descobrir assim as inúmeras variáveis, a depender do prato do dia, do que pode sair dali, É né? por isso que eu falo. Espírito contemplativo pegou pesado, hein, Márcio? Tem que ter Nada. ouvidos de ferro. Não, isso Não, aí é mas aí é o complicado. seguinte, tem o teu espírito contemplativo também. É o seguinte, a gente muitas vezes na contemplação a gente não vê e ouve só o que agrada, não. Muitas vezes ouve e vê o que desagrada demais e o que justamente assim é quase uma bofetada espiritual mesmo na É, alma, é, né? Tem que estar preparado para isso, é, né? Vai acabar vindo, que inclusive outra coisa que me faz lembrar, professor, a leitura desse livro
já tá comentando com a Ana Paula aqui, ela me lembra aqueles tópicos de retiro, né? Principalmente aqueles retiros nacianos que o padre coloca lá. Na cena tal, considerem isso, vejam isso, observem isso, pensem naquilo, e não sei o que. Isso que a gente acaba compondo uma cena, né, que esse autor ele acaba fazendo isso também. Por nós. Às vezes você pode até usar isso aqui, né? Sim, vamos compor a cena lá da ida a Belém, vamos considerar isso, a pobreza, a dificuldade de coisar, os perigos da viagem, blá, blá, blá. Quer dizer, é como se estivesse fazendo uma coisa dessa. Então é muito útil também para esse tipo de contemplação. É o segundo mistério. Né? Para meditar no E aí segundo mistério. nós vamos meditando nos mistérios todos aí. É isso, professor. Obrigado. Outra Dentilho, depois você conversa comigo, você falar suas impressões sobre essas brigas do trânsito, a reação a essas grosserias masculinas no ambiente, as mulheres grosseiras que começam a falar besteira, a gente tem que sair do ambiente porque isso não é para nós, e essas reações, etc, etc. Depois a gente fala com a gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Alô, obrigado, Márcio. Então, alguma outra observação, comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia de festa de Santo Antônio de Lisboa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.